sou Carlos Brito, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco de Clínica Médica, sou pesquisador colaborador da Fiocruz Pernambuco e sou também membro do Comitê Técnico do Ministério da Saúde para dengue e agora arboviroses, que inclui chikungunya e zika. O mosquito Aedes aegypti diurno, ele inicia o risco maior a partir de 5 horas da manhã até 6 horas da noite. Ele precisa desse hábito porque é nesse momento que ele se alimenta e à noite ele não tem risco porque ele não procura se alimentar nesse período, ele vai entrar em repouso. O repelente deve sempre ser utilizado para se prevenir contra a picada do mosquito. Se for usar protetor solar, passa o protetor solar, espera de 20 a 30 minutos e coloca o repelente. No carnaval aumenta a quantidade de pessoas que está presente em uma determinada cidade. Se o mosquito está presente, uma quantidade maior de pessoas estarão expostas à picada do mosquito e, consequentemente, pode aumentar o número de casos de doença transmitida pelos Aedes aegypti. A gestante não deve realmente utilizar os focos de folia, porque a gestante tem que prevenir de forma concreta contra a picada do mosquito. Para você fazer isso, tem que ter recomendações, principalmente na gestante, de proteger, usar calça comprida, camisa longa, reaplicar o repelente a intervalos regulares e, consequentemente, no carnaval, na folia, você tende a se proteger menos em virtude disso, porque o calor não recomenda que utilize esse tipo de roupa e, consequentemente, há um descuido maior na reaplicação do repelente. Então, a gestante, como há um risco da microcefalia associada à infecção pelo Zika vírus, a recomendação é que ela evite esse tipo de exposição, até porque não vai se proteger dessa forma, porque seria inviável dentro de uma folia com tanto calor ela utilizar roupas com essas proteções e teria o descuido, talvez, de não reaplicar o repelente a cuidados regulares. Já para as outras pessoas, idosos e crianças, deve ter o cuidado habitual da recolocação do repelente, né? Pode até ter, em relação às roupas, usar roupas mais leves, como deve ser feito no carnaval, e sempre pensar que deve reaplicar o repelente conforme recomendação do fabricante. Fazendo essa recomendação, você pode realmente participar da folia e sem medo das complicações que advinham de você adquirir alguma dessas infecções. Só a fêmea, ela que tem essa característica de picar o indivíduo e levar à transmissão do mosquito. Não tem como saber o sexo do mosquito, isso quem identifica atualmente é o entomologista. Não tem que ter essa preocupação de identificar se foi picado por um mosquito, fêmea ou não, até porque quem faz essa prática de hematofagia é a fêmea. Depois que o indivíduo é picado por um mosquito que está infectado, esse vírus vai começar a circular no sangue e vai passar de 3 a 7 dias para que a pessoa venha desenvolver os primeiros sintomas. Só após esse período é que a pessoa começa a ter os primeiros sintomatologias da doença e adquirido essa sintomatologia, se for dengue e zika, essa sintomatologia pode durar até 10 dias e no caso de chikungunya, 10 dias a fase aguda, mas uma parte significativa dos pacientes pode ter a forma crônica de sintomas articulares por meses ou anos. O mosquito, ele tem um hábito de procurar os domicílios, porque é lá onde estão os criadouros e é lá onde está o homem que ele utiliza para se alimentar, para que ele possa sobreviver. Por isso que ele procura esses ambientes, de preferência ambientes escuros. A relação sexual relacionada ao Zika vírus foi comprovada em 2 casos, o último mais recentemente. Mas esse vírus, ele não é uma doença sexualmente transmissível, como aquelas que acontecem com sífilis, com a AIDS, em que os indivíduos ficam cronicamente infectados, podem ter ao longo da vida múltiplas relações sexuais e contaminar os seus parceiros. No caso especificamente, esse vírus, apesar de prolongar um pouquinho mais na urina e no esperma,
talvez 10 ou 14 dias, o período não passa dessa fase. Depois ele desaparece por completo, portanto o risco, o impacto de você ter muitas pessoas contaminadas por transmissão sexual, isso não tem um impacto do ponto de vista de frequência e do ponto de vista epidemiológico. O animal de estimação, ele não é reservatório de vírus para o mosquito Aedes aegypti. Ele não circula o vírus, portanto, não é o animal que faz a transmissão. O homem sim é um reservatório do vírus quando é picado pelo mosquito. O vírus circula, o próximo mosquito vem e pica o homem. Mas o animal, o vírus não permanece no animal. Não existe nenhuma relação com álcool e predisposição para o desenvolvimento da infecção pelo mosquito após ser picado pelo mosquito. A relação não existe nem de predisposição, nem de proteção. O mosquito prefere roupa mais escura. O escuro há uma predileção pelo mosquito, né? Mas isso não quer dizer que com a roupa clara você esteja protegido. Daí a necessidade de utilizar o repelente e as roupas de manga comprida para proteger contra o ataque do mosquito. Deve aproveitar, brincar o carnaval e ter responsabilidade não só relativa aos excessos, mas principalmente evitar a formação de novos criadores. Evitar jogar garrafa, tampa, lata nas ruas, porque isso é fonte de criadores, de proliferação do mosquito transmissor e você vai estar comprometendo a comunidade como um todo. Esse é o primeiro aspecto relativo ao risco de ser picado pelo mosquito. E em relação à proteção individual, fazer as recomendações padrões. A gente não tinha o hábito de levar um repelente para o carnaval. Isso terá que ser feito sim. Leve seu repelentezinho na bolsa, na sacola e tente reaplicar ele conforme a recomendação do fabricante. A cada 4, a cada 6 horas, se disciplinar nesse sentido. Fazendo isso, você aproveita o seu carnaval porque você estará protegido contra a picada do mosquito transmissor e, consequentemente, terá que contar da história de carnaval e não que adoeceu com a picada do mosquito. Eu uso repelente regularmente. Na minha casa somos 5, minha esposa mais 3 filhas. Cada um tem o seu repelente colocado no banheiro, porque assim que acorda, após tomar banho, elas aplicam o repelente. E eu cobro delas que elas aplicam o repelente. Antes eu utilizava o repelente de caridina, que é uma substância que tem um tempo de ação de 8 horas, só que acabou no mercado. Agora eu uso a base de DET, que precisa ser reaplicado com 4 horas. Eu levo o repelente, tem um no carro e tem um na bolsa, porque eu reaplico no meio da manhã o repelente para que eu fique protegido contra o mosquito. E não é só gestantes, porque a gente não está falando só de zika. Dengue é uma doença que mata na sua fase aguda. Zika tem suas complicações, alguns quadros neurológicos menos frequentes no adulto, mas tem a questão da gestante, da microcefalia, mas também ninguém quer adoecer, ainda que seja por 10 dias. E a chikungunya é uma doença extremamente grave, que talvez vá ter um impacto socioeconômico muito grande, porque as pessoas ficam com dor articular incapacitante, não conseguem nem andar. Durante 10 dias, quase 30%, 50% da população na epidemia, e metade dessas pessoas vão cronificar por meses ou ano. Então ninguém quer ter uma dessas doenças, e agora a epidemia de chikungunya. Eu quero exercer a minha atividade habitual, ter minha qualidade de vida, então eu uso repelente e recomendo, e faço aquilo que eu recomendo.